A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui reunido com a minha filha, com a minha sobrinha, para gravar mais um vídeo para o canal. E eu vi a necessidade de gravar esse vídeo por conta de um pensamento que foi dado pelo Senhor. E esse pensamento levantou muitos questionamentos, né? Então eu falei, Senhor, então por que não trazer um vídeo dando uma explicação melhor sobre esse pensamento? O pensamento dizia o seguinte, dizia assim, o crente sem provas não tem direito à salvação. Aí levantou um monte de questionamentos, irmãos assim, bem estudados, sabe assim, bem entendedores da palavra do Senhor. Então eles começaram a questionar, só que mais cedo o Senhor havia me dado um texto. Eu não havia compreendido, sabe? Mas mais cedo, antes mesmo do Senhor revelar o pensamento, o Senhor já havia me dado um texto. Aí eu fui lá na rede social, no Facebook, e coloquei esse texto. Eu vou ler para vocês agora, tá? E aí eu fiquei sem entender, mas eu obedeci e escrevi o texto lá no Facebook. Quando foi à noite, no momento de montar o pensamento, né, as imagens com o pensamento, aí que eu coloquei no Face, o pensamento veio os questionamentos. No momento eu fiquei um pouco preocupada, fiquei pensando, falei assim, meu Deus, será que eu errei? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu não ouvi tua voz, Senhor? Senhor, por favor, repreenda se não foi a tua voz, ó Deus. Aí o Senhor disse assim, lembra do texto mais cedo? Pegue aquele texto e use ele como resposta. É um outro servo. E aí eu peguei. E eu vou dizer para vocês aqui aonde está o texto, tá? Está em Zacarias 13, versículo 9. Esse foi o versículo que o Senhor mandou colocar no Face cedo e usar como resposta para o irmão. Então diz aqui, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então eu tentei explicar, e vou passar aqui para vocês. Não haverá um servo de Deus sequer sem provas. Um pastor meu dizia que se você olhar para um servo e ele não passar por provas e viver em lutas, desconfie. Porque o inimigo, ele só vai perturbar, ele vai investir naqueles que ele sabe que são os escolhidos de Deus, né? Aquele que ele sabe que está lutando para andar em retidão. O inimigo vai investir. Por quê? Porque ele quer tirar os escolhidos do caminho. Ele não vai perturbar aquele que ele já sabe que é dele. Aquele que ele já sabe que é dele, ele vai deixar andar tranquilamente, sem lutas. Tudo que aquela pessoa faz dá certo na vida dela. Aí você se pergunta assim, nossa, então o servo de Deus é luta? Você vai ser provado, irmão. Para você ser merecedor da coroa da salvação, você vai ser provado. Muitos vão dizer assim, então quer dizer que ser servo de Deus é só passar por provas? Meu querido, como diz um louvor muito conhecido, a vitória tem sabor de mel. Eu vou dizer para vocês, o mundo é cheio de lutas, sim, provas, confusão, perseguição. Como já disse em outro vídeo, né, a perseguição aos servos. Existe muita perseguição. E existe muita investida. Então, o servo de Deus, ele não vai viver sem provas. Está explicado aqui. Mas, irmãos, creiam uma coisa. A terra prometida nos é reservada. Nosso lugar está lá. Nosso nome está posto no livro da vida. Nós passaremos sim pelo deserto, nós passaremos por provas. Só que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele não vai nos deixar só. O tempo inteiro nós estaremos ali em provas, o tempo todo nós passaremos por provas, mas não estaremos sozinhos. Não precisa temer.
quando os servos eram jogados na cova, o anjo do Senhor fechou a boca do leão. A vitória teve sabor de mel. Calou a boca de muitos. Quando os servos foram jogados nas fornalhas, que o anjo do Senhor estava a vagar por lá e a conter as labaredas, o Senhor também esteve com eles. Quando os servos também eram jogados nas arenas para serem devorados por leões, eles morriam glorificando a Deus. Eles não morriam tristes, porque o que nos espera é a eternidade. Aqui tudo é passageiro. Não importa as dores, as lutas, a dor na carne, mas saberemos que não estamos sozinhos. Saberemos que a eternidade, lá não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento. Será a salvação eterna. Como nossa alma almeja voltar para esse lugar. Sentimos tanta saudade de casa, queremos tanto voltar, mas a gente sabe que a gente precisa passar por aqui, pelas provas, porque sem as provas nós não poderemos ser provados, levar a nossa fé ao limite. Se não fossem as provas, hoje eu não diria: Senhor, a minha vida é tua. Se tu mandar, Senhor, se joga de um abismo, eu vou me jogar, porque eu sei que a boa mão dele vai me amparar. Porque quando as carnes dos servos, dos cristãos eram rasgadas nas arenas, quando eles sabiam que estavam morrendo por amor de Cristo, na arquibancada, era testemunho para alguém que estava lá na arquibancada. Que amor é esse? Eu quero provar desse amor. Então a gente não se entristece com as provas. A gente se orgulha de saber que se a gente está sendo provado é porque a gente tem direito à salvação. Se o inimigo investe é porque ele vê em nós a luz do Espírito Santo. Se ele investe é porque ele sabe que nós somos luz no mundo. Nós viemos para trazer o Evangelho. Vocês não querem saber as lutas que se levantaram por eu ter começado com esse canal. Mas eu bati o pé, eu falei: eu não vou fraquejar. Porque se o Senhor me mandou aqui para esse projeto, eu não vou fraquejar. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor confiou a mim. A resgatar muitos, a falar do amor do Senhor, a falar do coração, para consolar, para dizer que existe solução para a tua dor, irmãos. Porque se para o servo está difícil, imagine para quem não tem o consolo do Espírito Santo. Pessoas correm de um lado para o outro desesperadas, tentam buscar na ciência respostas que só o Senhor vai dar. O descanso, a paz, porque mesmo nossas carnes sendo rasgadas, a gente tem o descanso do Senhor, a gente sente a paz do Senhor, o consolo do Espírito Santo. Sabemos que nossa causa não é em vão. Não estamos aqui por acaso. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a representatividade de Jesus aqui na terra. E nós não vamos parar. Pode haver investidas, pode haver lutas, mas sabemos que a vitória é nossa. A vitória é nossa, a gente não vai parar. Então eu vou dizer para vocês, irmãos, o servo que não passa por provas, ele não tem direito à salvação. Compreende agora? Porque o servo de Deus precisa passar pelas provas. A graça e a misericórdia estão lá para nós. O preço já foi pago na cruz. Mas precisamos ter nossa fé provada. Porque senão não seremos merecedores da coroa da salvação. Esse é mais um vídeo do canal. Ele é um pouquinho mais curto do que os outros. Mas eu precisava trazer essa explicação. Por que crente sem provas não tem direito à salvação? Porque você vai ser provado no fogo. Porque como diz aqui o capítulo,
capítulo 13. E agora eu vou ler o versículo 7, 8 e 9 para vocês verem como se trata do dia do juízo final. Diz aqui: o pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Somos nós, o povo que está passando por provas, que está sendo provado e está dando glória. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo, é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. E é por isso que o crente sem prova não vai ter direito à salvação, porque seremos provados no fogo, para provar a nossa fé em Deus até o momento, mesmo que isso custe a nossa vida. Não vamos nos calar, não vamos parar. Amém, irmãos? Fiquem a todos com a paz do Senhor. Ative o sininho aí. Eu vou pedir para vocês compartilharem. Divulgue essa palavra para aqueles que estão em prova nesse momento. Não se entristeça, não pare, não desista. Você não está sozinho. Está no fogo, está na cova, está nas arenas, está sendo crucificado de cabeça para baixo, está tendo teu corpo esquartejado, como os grandes profetas, os heróis da fé. Não desista. A salvação que nos aguarda é muito maior do que qualquer prova que a gente possa passar pela terra. E quanto mais amado, mais provado. É bíblico. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem a todos com a paz do Senhor.